A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Passando aqui para fazer uma breve reflexão sobre o livro de Eclesiastes, precisamente no seu capítulo de número 3. Salomão, ele diz que há tempo para todas as coisas. Interessante que no versículo de número 1 do capítulo 3, ele diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele começa no versículo 2 a dizer que há tempo de nascer, aí ele diz, tempo de morrer. Ou seja, vamos refletir aqui, venha junto comigo. Para tudo há uma ocasião certa. Ele está falando de ocasião. E depois ele diz assim, há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, quando chega no versículo 2 em diante, Salomão ele começa a falar do tempo. O que é o tempo? Né? O que é o tempo aqui nesse contexto? O tempo não é uma fase. Né? Exemplo, existe a fase da lua cheia, existe a fase da lua nova, existe a fase da lua minguante, enfim, as fases da lua. Mas o sábio Salomão não está falando de uma fase, ele está falando do tempo. Que tempo é esse? Vou pegar o mesmo exemplo da lua e dizer, existe a fase da lua minguante. Mas quantas horas, minutos e segundos a fase da lua minguante dura? Então ele está falando do tempo, o tempo, começo, desenvolvimento e fim. Ou seja, começou às 7 da manhã da segunda-feira, do dia X, e foi até às 9 horas da noite do dia Y, data X. Ou seja, há um tempo, há uma duração para todas as coisas. Ou seja, aí ele diz assim, há tempo de nascer. Você pode ver que em toda certidão de nascimento, os médicos fazem questão de botar a data e a hora que nasceu. E também na hora do óbito, que a pessoa morre, né? O médico vai lá e coloca a data e também a hora. Então, assim, existe um tempo, existe a hora cronometrada de nascer e morrer. Então, Salomão, ele está falando há tempo, há uma cronometragem, há um tempo já pré-ordenado pelo divino de nascer e morrer. E ele diz assim, também há tempo de arrancar o que se plantou. Primeiro ele disse que há tempo de plantar e depois ele disse que há tempo de arrancar o que se plantou. Então, há o tempo de você chegar no solo, preparar o solo e você plantar. E há aquele tempo, né? Plantou no mês de março, X horas. Você vai passar aquele período todo até chegar em junho para você colher o milho, o feijão, o amendoim. Ou seja, tudo tem o quê? O seu tempo, não é a fase. Ah, existe uma fase aqui de eu estar alegre, daqui a pouco essa fase acaba, eu vou chorar. Não, existe um tempo, existe um horário, existe algo já marcado, definido, existe um tempo. Ou seja, rapaz, eu fiquei alegre, né, com a notícia de uma vitória de um amigo meu, de um ente querido meu e tal, eu fiquei muito alegre. Mas essa alegria, ela tem início, ela tem meio e uma hora também ela vai findar. E você vai se dedicar a outras emoções de alegria com outras situações. Ou seja, é porque nós geralmente não marcamos o horário que inicia aquele momento. Mas se nós fôssemos Caxias, vamos dizer assim, ao extremo, de a gente marcar, recebi tua informação às 10h10 da manhã, do dia X, data X.
E fiquei alegre com essa sensação, com essa informação, até o dia Y, data Y, até tal horário X. Ou seja, há um tempo. Vem junto comigo tentar entender o que é que eu estou falando. Então, não é um tempo de fase, é um tempo de horário. E ele diz assim, ó, tempo de matar. Existe tempo de matar, né? Existe tempo de curar, né? Existe um tempo de matar, existe um tempo também de curar. Interessante isso. Ele diz assim, ó, tempo de derrubar. Existe também o tempo de construir. Você não vai ficar a vida toda matando. Muitas pessoas interpretam essa ideia de matar, que é um ponto nesse capítulo bem interessante e também um pouco complicado de explicar, né? Porque há tempo de matar. Então, existem as guerras. Muitos intérpretes levam para o sentido da guerra, apesar porque a Bíblia não incentiva a matança, né? Principalmente nos nossos dias que vivemos a época da graça, né? Então, muitos intérpretes, e eu até concordo também, a interpretação desse sentido de matar na época da guerra. Então, assim, a guerra não é para sempre. Se pudéssemos marcar o horário da hora que a guerra instaurou e até o fim dela, nós iremos perceber que teve um tempo determinado para aquela duração. E também existe o tempo de curar, né? De ir lá pegar os feridos da guerra, os problemas que ocorreu de acordo com aquelas desavenças entre os homens, e lá vai. Aí o governo chega, organiza a cidade, o país e tal. Pronto, pufo, durou 3 meses, durou 1 ano, durou 6 meses, durou 5 anos, mas teve um tempo de início, duração e terminou. Ou seja, não é o tempo todo guerra, não é a hora toda, os minutos todos, os segundos todos de cura. Então há tempo para tudo. E outro detalhe, né? Outro detalhe, aí foi uma carreta, né? Aqui à frente que soltou o ar e aí dá essa zoada. Eu ainda não tenho um estúdio, né? Pode ver aqui. Aqui a porta, né? Estou à frente aqui da porta do quarto da minha filha. Então eu estou aqui à vontade na minha casa, né? Na copa, gravando esse vídeo para você, explicando esse detalhe. Então, assim, tem muitos ruídos, muitos som que vai e interfere, né? Talvez você esteja ouvindo aí, mas vamos lá. O que importa é o conhecimento, a informação, né? Então, eu quero te dizer o seguinte, que o tempo é isso aí, né? Então, muitas pessoas às vezes lê esse capítulo achando que Salomão está referindo à fase, há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Levando mais no sentido da fase. Mas o Salomão está falando, por quê? O versículo 8 está dizendo assim, ó, para tudo há uma ocasião certa, ou seja, há uma fase certa. Tudo tem sua fase, há uma ocasião. Então ele não está falando de horário, de tempo, ele não está falando disso. Aí ele fala assim, para tudo há uma ocasião certa, está falando de fase. Aí ele diz assim, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele começa a discorrer. Então há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Você pode ver que a morte, quando bate na hora, sempre tem uma hora que o relógio lá está marcando o horário da morte. Não é assim? Um indivíduo nasceu, o horário está lá no pé, ó, do menino ou da criança, da menina que nasceu. Ó, existe um tempo de nascer. Ó, fulano de tal, é como que o divino fizesse assim, fulano de tal vai nascer às 10h30 da manhã da sexta-feira do dia 25/10. Pronto, deu esse horário a tempo de nascer. Fulano de tal vai morrer à meia-noite do dia 25 de dezembro de 2000 e blá blá blá. Chegou naquele horário, fulano de tal morreu. Ou seja, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então Salomão ele está trazendo essa ideia, esse pensamento. Há tempo para
todas as coisas, ou seja, você não vai ficar o tempo todo preso a uma coisa só. Por quê? Porque a hora não para, o relógio não para. E cada passo que os ponteiros dão, os ponteiros estão indo no ritmo do grau do sol. E cada passo que os ponteiros dão, o grau do sol muda a frequência da Terra. Por isso que ele está dizendo, cada situação tem um tempo, ou seja, tem uma vibração, tem uma frequência para aquele momento. Então, pessoal, se você está vivendo bênção, se você está vivendo um momento de vitória, se você está vivendo agora um momento de sucesso, saiba que tem uma hora programada para este momento que você está vivendo. Se você está vivendo um período de prova, de aperto, sei lá, de escassez, entenda também que não vai ser para sempre, porque tem um tempo já determinado pelo divino que vai terminar na sua vida esse momento de dificuldade e também esse momento de bênção. Agora, eu só quero aconselhá-lo o seguinte: se você está vivendo um momento de bênção, aproveite-o, junte-o, faça amizade, seja uma pessoa extrovertida, goze cada minuto, cada segundo, cada momento que Deus está confiando a você, para que você, ao sair dessa fase, possa ainda, na outra fase ou no outro tempo determinado na sua vida, de você ainda viver, aquilo que você projetou no seu momento de alegria. E se você está também vivendo um momento de escassez e de prova, que você seja sábio o suficiente nesse tempo de prova, já marcado pelo horário, pelo relógio do divino, que vai chegar ao fim, e quando chegar ao fim, você seja uma pessoa mais madura, você seja uma pessoa mais experiente. Por quê? Porque as provas, os apertos, apenas servem para nos tornar mais maduros e nós sermos excelentes quando recebermos a bênção do Criador. Amém? Deus não quer os seus filhos vaidosos, Deus não quer os seus filhos orgulhosos, prepotentes, quando estiverem com as bênçãos. Então, aproveite esse momento de aperto, de prova, de situação difícil na sua vida para se tornar mais maduro e experiente, porque neste instante o relógio vai iniciar a contagem de um tempo de bênção para você, na sua vida, na sua família. Você crê nisso? Então tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo, envie essa mensagem para outras pessoas. Faz aí seu comentário. Chegou a assistir esse vídeo, pessoal? Não deixa passar em branco. Faz um comentário, encaminha para alguém. Existe alguém precisando de ouvir essas palavras. Pastor Isaac França, eu determino sobre a sua vida uma bênção especial. E outra, já chegou o tempo de findar as provas e iniciar um tempo de bênção para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.